Porque muitos só deixam de viver a homossexualidade depois de ter vivido a experiência e não deixam antes. Uma ótima pergunta é que cada indivíduo, cada pessoa, existe uma consequência, um motivo que acaba levando essa pessoa à própria homossexualidade. Por mim mesmo, aos 10 anos comecei a consumir pornografia e isso gera vários gatilhos e crise de ansiedade, até depressão, pessoas que consomem pornografia, poderão uma criança de 10 anos. E com uma tentativa de abuso que houve aos 11 anos, um homem mais velho tentou me abusar, essa situação não saiu mais da minha cabeça, isso gerou um gatilho, e por falta ali de uma referência na construção da minha adolescência, e por rejeição, por bullying, por várias questões que eu passei na minha infância e adolescência, me fizeram me encontrar na própria homossexualidade. Então eu me encontrei lá, mas graças a Deus Jesus me resgatou. E hoje posso reconstruir a minha vida. Então, no meu caso, por exemplo, eu não escolhi exatamente estar na homossexualidade, eu não tive essa opção, né? Foram as consequências que aconteceram comigo ali na infância, adolescência, que me fizeram levar e me encontrar na própria homossexualidade, além que identifico que o maior gatilho de me levar à homossexualidade foi a tentativa de abuso e a pornografia, e ali foi quebrando a minha masculinidade e me gerando um complexo de inferioridade. Eu não me sentia tão homem quanto os outros homens, porque não tive tanto uma referência de alguém que me ensinasse a ter hombridade, de desenvolver a minha masculinidade, por exemplo, de me ensinar um caminho. Então, a minha juventude foi terrível, resumidamente. Então, com essa perca de identidade, que eu não tinha uma identidade de quem eu era, essa perca de identidade me fez me encontrar na própria homossexualidade. Então, no meu caso, não foi bem uma opção. Então, para o homossexual egodistônico, que é aquele que sente o prazer, mas não quer viver aquilo, alguns deles realmente tomam essa atitude de não viver a homossexualidade, muitas vezes viver só a heterossexualidade. E conheço muitos homens que até sentem algum tipo de prazer por pessoas do mesmo sexo, né, por outros homens, porém são casados com mulheres, honram suas esposas, se relacionam apenas com elas, e ainda que eles sintam a atração pela pessoa do mesmo sexo, isso não define identidade na pessoa deles. Então eles seguem a vida deles felizes, né, e tomando essa atitude aí, ainda sentindo o desejo da homossexualidade, prefere não viver essa experiência. Diferente de outros, como eu e muitos, que por uma questão de se encontrar na homossexualidade ou de desejar viver a homossexualidade, que eu conheci homens que se permitiram ficar com outros homens e hoje são gays, por exemplo. Então, homens ou até mulheres que já estão vivendo a homossexualidade, para essas pessoas é muito mais interessante se viver como homossexual do que propriamente como heterossexual. Porque o heterossexual, principalmente para quem segue a Cristo, existe uma vida de dedicação, de responsabilidade com o seu cônjuge, com os seus filhos, com o seu contexto ali de família. E para muitos homossexuais é mais interessante estar cuidando do corpo, né? Não que seja algo errado exatamente, mas é uma questão de vaidade. E basicamente viver uma vida desregrada moralmente e sexualmente falando. Então, tipo assim, consumo de pornografia, aplicativo e sexo casual com pessoas que você nunca viu na vida, buscando apenas uma vida de prazeres, de aventura, baladas, bebidas, coisas ilícitas. Então, literalmente, essa pessoa não vai querer deixar de seguir porque está satisfazendo a carne, porque quer satisfazer a própria carne, né? Os próprios desejos. Então, para alguém ou esse homossexual que nunca conheceu a Jesus e que prefere viver esse contexto de vida, dificilmente vai querer deixar de viver esse contexto. Agora sim, se esse indivíduo tem uma experiência com Jesus, aí já é outra história, porque essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo, convencida a deixar tal vida que, né, contraria os princípios de Deus perante as Escrituras, e pelo contexto pessoal da própria pessoa de dentro para fora, assim como eu tive minha experiência com Jesus, entendo e compreendo que essa vida é enganosa, compreendo que essa vida não é a vontade de Deus, né, para a vida daqueles que são filhos de Deus, e que buscam uma vida que quero agradar ao Senhor. Então, claramente vai haver uma metanoia, uma mudança de mente, um novo nascimento, né, na pessoa do Senhor Jesus, e vai buscar uma transformação de vida.
Porque o indivíduo que vive a velha natureza, ele vai se corromper aos desejos pecaminosos desse mundo. Mas quem nasceu em Cristo Jesus vive uma nova identidade. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa pessoa, ocorre isso que eu falei, uma metanoia, uma mudança de mente. Então, a pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, entrou num processo de santidade, essa pessoa, esses desejos, essa corrupção do velho homem, não se faz mais dessa pessoa. Essa pessoa tem um anseio em viver a santidade, de viver uma vida transformada, de viver uma vida de intimidade com Deus. Consequentemente, esses desejos, a homoafetividade ou qualquer outra corrupção do coração do velho homem não faz mais sentido para aquele que está em Cristo Jesus. Então, o legal é identificar se essa pessoa já teve realmente um encontro genuíno com o Senhor Jesus, para poder ajudar.